Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre isostasia. É um tema que faltou naquela área lá das placas tectônicas. Também nós vamos falar um pouquinho sobre a curva hipossométrica da Terra, do que se trata, como funciona. Vamos falar também nesse vídeo sobre a geografia dos oceanos, como que a gente chegou aos nomes que a gente tem hoje. E, finalmente, nós vamos falar sobre a distribuição da água no planeta Terra. Sem delongas, vamos lá. Já vimos em capítulos anteriores que as placas continentais flutuam sobre um manto viscoso, flutuam como um barco na água. E essa metáfora que eu vou usar daqui para frente. Quem já subiu num barco pequeno sabe que para cada pessoa que entra a bordo, o barco entra mais na água. Isso é bem intuitivo. Talvez você já tenha visto também que alguns barcos têm no casco uma pintura da linha d'água, que indica quando o barco está equilibrado e com boa flutuabilidade. Pois bem, os continentes também têm uma linha d'água, ou melhor, do manto. Acontece que em certas condições, essa linha do manto é perturbada, da mesma forma que num barco. Se em algum momento todos os passageiros resolvem se aglomerar de um lado do barco, o outro lado vai se elevar em relação à água. Nos continentes, a perturbação do equilíbrio isostático acontece por conta de plumas de convecção do manto, que podem levar parte da crosta continental ou oceânica. Pode ser também a formação de cordilheiras por processos de erosão ou ainda, de forma mais sensível, durante as eras glaciais. A última glaciação começou há aproximadamente 100 mil anos e recuou entre 12 e 10 mil anos atrás. No auge da última glaciação, o nível dos oceanos recuou cerca de 130 metros. Eu sempre tento imaginar como seria o litoral da Paraíba com o mar a 130 metros abaixo do atual. Aonde estaria o rio Paraíba? Será que tinha uma cachoeira de 80 metros caindo no mar aonde hoje tem a borda da plataforma? Bem, voltando. Mas para onde foi toda essa água dos oceanos? A água evaporou da superfície das regiões tropicais e caiu em forma de neve nas calotas polares, e lá foi se acumulando. Agora imagine toda essa água sobre a América do Norte e da Eurásia. Isso fez com que essas placas continentais afundassem, entre aspas, no manto. E como num barco, se um lado afunda, o outro se eleva. Assim, quando se fala de isostasia em geologia, estamos também falando de movimento vertical da crosta terrestre. Mas, professor, a essa altura do campeonato, vocês devem estar se perguntando o que isto tem a ver com oceanografia geológica. Calma, já estamos chegando lá. Acredito que os gráficos que foram passando por aqui já foram bastante autoexplicativos, mas vamos deter os olhos um pouco mais neste aqui. É meio antigo e desfocado, mas ilustra bem o que eu quero dizer. Aqui as áreas em branco são os antigos depósitos de gelo. Sem o gelo, o continente vem se elevando em relação ao manto, com velocidades de até 12 milímetros ao ano. Já as áreas em verde e azul indicam as áreas que estão mergulhando no manto, com velocidades de até 3 milímetros ao ano. Nas áreas em verde tem algumas cidades bem populosas, em particular na Europa. Vimos que os Países Baixos, Bélgica e Holanda estão numa área de afundamento. Neste outro gráfico, mais atualizado, vemos que não existem áreas em repouso, e sim uma linha que permanece estática, enquanto a crosta se eleva de um lado e mergulha do outro. Esse planeta se remexe muito. Os testemunhos deste movimento podem ser vistos em alguns locais, como por exemplo aqui, nesta imagem de uma praia no norte do Canadá, próximo ao Círculo Polar. Esta é uma praia no estado, província de Nunavut, que vem se elevando nestes últimos 10 mil anos que sejam, e ela continua subindo.
Formações desse tipo também podem ser encontrados no norte da Europa e também no norte da Rússia. Já na Holanda, o problema é outro. O país tem que administrar o afundamento do continente e o aumento do nível dos oceanos por conta do aquecimento global. Tem de levantar as barreiras e seria útil se os geólogos puderem indicar aonde se deve começar. Isso aumenta ainda mais o problema de drenagem de extensas áreas do país, porque de alguma forma eles têm que se livrar da água dos rios. Isso é feito por um sofisticado e caro sistema de bombeamento. Ainda bem que eles têm muito dinheiro. Uma curva ipsográfica é basicamente um gráfico de frequências. Como o nome já indica, a curva ipsométrica revela a frequência com que uma determinada elevação ocorre na superfície do planeta. Existem duas formas mais comuns de se representar essas frequências. Vamos começar pelo gráfico da esquerda, que é uma frequência comum, um gráfico de barras. No eixo vertical, eu tenho a elevação em quilômetros e o zero representa o nível do mar. No eixo horizontal, temos a escala da porcentagem. Então, aqui eu posso fazer a seguinte leitura. Quanto da superfície da Terra está entre 0 e 1 km de altitude? No gráfico já está ali indicado 20,9% da superfície terrestre está entre 0 e 1 km. No gráfico da direita, o que muda é que se vão acumulando as frequências, da seguinte forma. Vamos começar por cima. Vamos pegar a porcentagem da superfície da Terra entre 9 e 8 quilômetros. Ali só está o pico do Everest, a 8,8 quilômetros de altitude, que é uma situação muito rara e, portanto, somente 0,00 sei lá quantos por cento da superfície do planeta se encontra nesta altitude. Então vamos pegar a faixa de 8 a 7 quilômetros e somamos com a faixa anterior. E depois pegamos de 7 a 6 e vamos somando, e assim por diante, até que 100% da superfície da Terra esteja representada. O resultado também vai ser uma curva bimodal, com uma maior frequência próxima ao nível do mar e outra entre 4 e 5 quilômetros negativos, portanto no fundo do mar. Nesse gráfico colorido aqui, no eixo vertical está indicada a maior altitude, o Everest, de novo. Depois vem a Vila de Mineradores La Rinconada, no Peru, um assentamento humano mais elevado a 5,1 quilômetros de altitude. Imagine nós querendo jogar uma partida de futebol ali, não vamos durar 2 minutos por falta de oxigênio. Aliás, eu já iria entrar em campo numa cadeira de rodas. Depois mostra a elevação média dos continentes, 840 metros. Aí tem a marca de 250 metros, faltou colocar o sinal de menos, eu já volto nele. E depois a média de elevação dos oceanos, menos 3.729 metros. E por fim, a maior profundidade, a Fossa das Marianas, com menos 10.900 metros. Uma das vantagens de se usar o gráfico de porcentagem acumulada é que ele nos permite tirar algumas medições. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Eu tenho uma régua aqui no meu computador, então eu consegui marcar com um pouco de precisão, não muita, aonde estaria a profundidade de 250 metros. E eu coloquei ali em vermelho. Daí eu puxei uma linha amarela até encostar na curva. E exatamente nesse ponto eu puxei uma linha até o eixo das porcentagens. Feito isso, fui até onde a curva cruza o zero, e dali também puxei uma linha até o eixo das porcentagens. Peguei de novo a minha régua aqui no computador, e com uma regra de 3, eu vi que a distância no eixo das porcentagens, entre o 0 e 250 metros, é de 3,3%. Usando mais uma regrinha de 3, descobri que 3,3% da superfície terrestre equivale a 16,8 milhões de quilômetros quadrados. E isto é aproximadamente a área ocupada por todas as plataformas continentais de todos os continentes. Isso é muito legal.
A maioria dos planetas e luas do nosso sistema solar tem uma curva ipsográfica como a da Lua. A nossa Lua, representada aqui em cima à direita, com uma distribuição normal, ou seja, com os pontos muito elevados ou muito baixos sendo raros, e entre eles as elevações vão se tornando cada vez mais comuns até um ponto médio. A Terra é diferente e, como já vimos, tem uma distribuição bimodal. Isso se explica porque nós temos dois tipos de crostas, a continental e a oceânica. A crosta continental é muito menos densa, em geral é 4 vezes mais espessa que a oceânica. E sempre que uma placa continental e uma oceânica convergem, a placa oceânica submerge. Quando duas placas continentais se encontram, nenhuma submerge, formam-se montanhas. Então a curva ipsométrica da Terra reflete as elevações de duas crostas, uma oceânica mais baixa e outra continental mais elevada. Será que este raciocínio serve também para Marte, que também tem uma distribuição bimodal? Olha o gráfico da Terra em cima à esquerda e o de Marte embaixo. Não é parecido? É claro, os extremos são muito extremos, mas são parecidos. Para começar o assunto da geografia dos oceanos, eu quero lembrar vocês, antes de mais nada, de uma expressão que é oceano mundial, ou, do inglês original, World Ocean. Por que isso? Porque, ao final das contas, todos os nomes de oceanos e mares que vocês vão ver ou ouvir aqui são porções de água que receberam um nome e uma delimitação geográfica mais ou menos arbitrária, mas que estão interconectadas em um único corpo d'água que envolve todo o planeta. O Oceano Mundial é uma expressão que pode ser vista com certa frequência, dependendo do contexto, como por exemplo quando se fala do gás carbônico ou do clima. Vamos começar então pelas maiores porções de água, os oceanos. Veja só, em pleno século XXI e ainda temos divergências sobre a existência de 4 ou 5 oceanos. Isso depende do autor. Para uns existe um oceano antártico, para outros não. Eu já estive lá algumas vezes e eu só sabia que estava lá porque eu via no GPS do navio, e pelo frio também. Não existe nenhum pedaço de terra ou arcos de ilhas para a gente passar por elas e dizer, cheguei. Dentre os oceanos, o maior de todos é o Oceano Pacífico. Está dizendo aqui no livro que cobre 35,5% da superfície da Terra. Mas olhando daqui, de 18 mil quilômetros de distância, me parece mais 45,5%. É o oceano que possui as maiores profundidades e a crosta oceânica mais ativa, como já deve ter dado para perceber nos vídeos anteriores. Em seguida, pelo tamanho, vem o Oceano Atlântico, nosso conhecido da vida inteira, pelo menos para quem cresceu perto do mar. É bem comum vocês encontrarem a divisão Atlântico Norte e Atlântico Sul separados pela linha do Equador. Talvez, dentre todos os oceanos, o Atlântico seja o mais bem contido entre massas de terra, com uma bacia bem mais definida. Seguindo na nossa ordem, agora vamos então para o Oceano Índico, que tem como grande característica ter muito pouca área no hemisfério norte, terminando próximo ali do Trópico de Câncer, a um pouco mais de 24 graus norte. Tem como limite a África a oeste, a Eurásia ao norte e um limite um pouco permeável, que é a Oceania a oeste. O Oceano Índico apresenta pouca atividade tectônica em comparação com o Pacífico. Possui apenas 11 vulcões ativos, não obstante, ainda apresenta atividade tectônica, como o terremoto submarino em 2004, que produziu um tsunami que devastou várias ilhas e matou cerca de 230 mil pessoas. Indo em frente, na sequência, temos o Oceano Ártico, aqui visto sem a capa de gelo. Se limita com o Oceano Pacífico pelo Estreito de Bering e com o Atlântico pelo norte da Groenlândia e ilhas Spitsbergen. Podemos ainda ver que a dorsal mesoatlântica passa por baixo da Islândia e adentra o Oceano Ártico entre a Groenlândia e as ilhas Spitsbergen.
Por esse motivo, alguns autores consideram o Oceano Ártico uma continuação do Atlântico. E então chegamos no Oceano Antártico. Eu sei aonde ele termina. Termina no continente antártico. Mas aonde ele começa? Bem, por convenção, ele começa no Círculo Polar Ártico e isso fica a 60 graus de latitude sul. E aqui nós vemos uma tabelinha resumindo alguns dados geográficos desses oceanos, mostrando a profundidade média, a área em milhões de quilômetros quadrados, a porcentagem de área entre os oceanos e a porcentagem da superfície da Terra que cada um desses oceanos ocupa. Essa é uma tabelinha fácil de se obter na internet, na Wikipédia deve ter isso. Já vimos o que são oceanos, agora veremos o que são mares. São considerados mares porções confinadas dos oceanos, mas na prática nem sempre é assim. O fato é que não existe uma regra fixa para chamar uma certa porção de oceano de mar. Os nomes são atribuídos principalmente pelo uso. Eu nem me dei ao trabalho de enumerar ou ordenar os mares em cada oceano. Alguns, vocês vão ver, não têm nenhuma razão de ser. Nessa imagem, por exemplo, nós temos o Golfo do México e a Baía de Hudson. Por que não são mares? Ou por que os dois não são golfos? Ou por que não existe uma Baía do México? Simplesmente pelo uso. Inclusive, existem até alguns grandes lagos que também são chamados de mar, como o Mar Cáspio, o Mar de Aral, e dentro do Mar Mediterrâneo existem outros mares menores, como o Mar Egeu, o Mar Adriático, por exemplo. Ligado ao Mediterrâneo ainda tem o Mar Negro e o Mar de Azov. Fica a dúvida de novo, o que faz, por exemplo, o Mar Vermelho ser um mar e o Golfo Pérsico ser um golfo e não um mar. E o mesmo vale para o Mar do Norte e o Golfo de Biscaia. E assim por diante. Como vimos, não existe um sistema taxonômico para os mares, golfos e baías. Entretanto, todos os nomes que vocês estão vendo aqui são reconhecidos pela Organização Marítima Internacional, que é uma agência das Nações Unidas para tratar de assuntos de navegação, segurança marítima, colaboração internacional em questões ligadas ao mar e no estabelecimento de acordos e normas internacionais. E para finalizar essa parte de geografia, vamos ver um pouco como a água do planeta está distribuída. Aqui em um gráfico bem simplificado, porque depois a gente vai ver isso com mais detalhes. De toda a água na Terra, aproximadamente 97,5% está nos oceanos e mares. E somente 2,5% é água doce. E dessa água doce, temos que aproximadamente 69% está na forma de gelo, principalmente nas calotas polares, mas também no topo de algumas cordilheiras. Somente 31% da água doce está no estado líquido, e destes 31%, temos que 96% está localizado no subsolo, e que apenas 4% vão formar os lagos e rios que conhecemos hoje. Como eu disse no início, essa é uma visão incompleta, mas vai ser o suficiente por hora. Eu pessoalmente tenho dificuldade em imaginar porcentagens de porcentagens, o que é bem comum quando se fala da quantidade de água na Terra. Por isso eu preparei essa tabelinha aqui para nós. Imagine uma piscina não muito grande, ela teria 4 metros de comprimento por 2,10 de largura e uma profundidade de 1,20 m. Essa piscina teria um pouquinho mais de 10.000 litros de água. Agora vamos dar uma olhada na tabela ao lado. Na primeira coluna estão os compartimentos, o estado da água. Na coluna do meio, a porcentagem da água naquele compartimento, ou estado. E, por fim, se essa piscina fosse toda a água da Terra, como essa água estaria distribuída. Aí a gente vê, para cada 10.000 litros de água na Terra, somente 3 litros seriam de lago ou rio. É isso aí, somente 0,03% da água da Terra está disponível na superfície dos continentes. E esse foi o nosso clipe de hoje. Até o próximo vídeo.